Começa agora o programa Vitrine. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui na programação da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú. Eu sou Rafaela Dalaga e estamos começando mais um programa Vitrine por aqui. Você pode nos acompanhar pela Rádio Câmara, TV e também pelas redes sociais, Facebook e YouTube no Câmara BC. O nosso assunto de hoje é muito especial. A gente vai falar sobre histórias, sobre contos. Quem está comigo no estúdio neste momento é a Sabrina Viana, ela que é atriz e tem um projeto que é o Contos da Sá, que está disponível no YouTube para você acompanhar, para você conferir. Sá, boa noite, seja bem-vinda ao Vitrine. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos vocês que estão assistindo a gente em casa. Eu estou muito feliz de estar aqui. A gente também está feliz de te receber, Sá, justamente para falar assim de história. A gente está precisando de mais histórias na nossa vida, um pouco mais de imaginação e alegria, cores, né? Como é que é esse teu projeto? Como é que ele funciona, Sá? Então, o Contos da Sá começou já tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu tenho essa questão de contar histórias, porque eu amo trabalhar com os pequenos. Mas de estar no meio digital, de estar no YouTube, no Spotify, né, tendo essa questão de contar histórias, começou uns 2 anos atrás. Eu falei assim, cara, eu vou focar ali no canal. E aí eu conto vários tipos de histórias. Agora, nos últimos meses, eu tenho focado em contos africanos, né? E eu tenho gostado bastante. Até, né, eu tinha conversado contigo aqui no começo e tal, em relação a esse projeto, foi pela Fundação de Itajaí, né, de Cultura, um edital, e eu falei assim, cara, já estava fazendo contos africanos, agora eu vou continuar, né, porque o projeto não para. Com edital ou sem edital, eu acho muito importante levar essas histórias para os pequenos, para o público, e é isso, o Contos da Sá para mim é minha vida, assim. E quando a gente fala em contar histórias, não é simplesmente você pegar um livro, ler ali e finalizou. Tem toda uma produção, tem toda uma interpretação nessa. Sim. Eu gosto de dizer assim, tem gente que fala assim, para eu contar uma história, eu preciso ser ator, eu preciso ser atriz. Eu costumo dizer que não, porque uma tia pode ler uma história, uma mãe pode ler uma história. E a minha formação, eu sou atriz, né, atriz cantora. Mas assim, você pode estar com a roupa que você tiver, a roupa que você está aí, você pode pegar e você pode abrir. Eu acho que o que dá a diferença de você contar histórias é o amor. E você gostar de contar aquela história. Se, por exemplo, você pega uma história, você enquanto adulto, você tem que ter esse cuidado. Você tem que ler uma história e você tem que gostar também. Mas eu sou adulto e tal. Não, gosta da história, porque aquela criança, que é a sua criança, né, não pensando num ambiente de apresentação, né, de família. Às vezes a criança pode dizer, conta pra mim de novo, de novo, de novo. E você tem que ter aquela coisa de contar de novo, de novo, de novo, e você vai se soltando. O que faz o universo de contar a história ser bom é você saber que às vezes aquela criança que está contigo, de repente, muito pequenininha, não vai ouvir até a última página. Mas o carinho de estar ali perto, ai mamãe, ai papai, tio, ai conta aqui essa primeira página de novo, de repente aquela manha, só para estar perto, porque às vezes os pais trabalham o dia inteiro e às vezes é só naquele momento de carinho. E aí é aquele momento que eu falo, enquanto contadora de histórias, né, pensando num ambiente agora de contadora, de às vezes aquela criança que estava ali contando, não é mais a criança que está ouvindo, é aquela criança que está na prateleira já escolhendo um livro para ela ler sozinha, mas veio de algum lugar, né? Às vezes não tem uma contadora, vamos dizer assim, que é profissional, né? Eu digo profissional entre aspas, porque todo mundo acredita que pode contar, mas eu digo assim, que teve aquele amor, aquela empatia, ela acaba se tornando um leitor, e isso para mim é a coisa mais incrível do mundo. Que bacana. Aí esse teu projeto no YouTube do Contos da Sá, então, é mais ou menos 2 anos. Nas últimas semanas é que você focou os seus contos, então, para histórias africanas. Isso. Por que você resolveu, no momento que você foi fazer a inscrição no projeto, no edital, focar nesse nicho, Sá? Porque eu sou uma mulher preta, né? Não de pele retinta, de pele mais clara. No último dia de outubro, na última quarta-feira, eu vou até falar sobre colorismo, né? Que tem diversos tons de pele. Então, assim, pela nossa vivência, pelo nosso fenótipo, né, o tipo físico, eu sou uma mulher preta e para mim é importante levar essa cultura para outras crianças, né? Quando a gente pensa em continente africano, no Brasil, né, a gente fica assim, aqui no sul tem aquela coisa, mas eu não tenho nenhuma criança preta estudando perto de mim, não conheço nenhuma criança preta. E às vezes a criança não olha para o coleguinha do lado,
vai numa prateleira, como a gente estava falando, né? Comprar uma boneca e não acha uma boneca preta, ou se acha, chega e fala, ai não quero, é feia. Nossa, isso dói no coração. E como é que a gente trabalha esse olhar do que é bonito, do que é feio? Através da gente que é adulto, a gente mostrar, né? Porque se eu sou uma criança, eu gosto de você, nossa, eu gosto da tia Rafa, né? Se a tia Rafa me mostra uma história que tem uma criança que tem deficiência naquela história, que é uma criança preta, aquela criança que está ali ouvindo aquela história, ela vai olhar e vai normalizar, porque é normal. Sim. Sabe? E às vezes eu vejo que fica muito nesse lugar do tipo assim, a Disney, né? A Disney agora que está começando a colocar outros personagens. Mas a gente, nossa geração, foi do tipo, era a princesa que era loura, que era dos olhos claros, sempre um perfil, que tinha que ser magrinha e tal. E aí eu falando isso, não estou falando nada contra quem tem essas características, mas do tipo, não existe só pessoas assim, existem de vários tipos. E é muito importante a gente colocar isso para as crianças, para elas se sentirem representadas e crescerem adultos saudáveis, né? E tanto é verdade que a gente já teve depoimentos de famosos, a própria Érica Janus, esses tempos, Sim. Quando estava fazendo lá aquele quadro de dança, quando usou um vestido de princesa, falou que na infância dela ela não tinha, mas ela esperava que naquele momento crianças estivessem olhando para ela e se identificando, né? É a tal da representatividade, né, Sá? Sim, que total. bacana. E aí, você contar a história para o seu filho, para o seu sobrinho ali, pessoalmente, é uma coisa. Como é que você conseguiu levar toda essa magia da história para o YouTube? Mulher, ai, socorro. Quando você fala isso, me dá um negócio. Porque no começo, eu fiquei assim, gente, sério. Eu fiquei bem louca. Por que eu digo bem louca? Porque sabe quando você tem aquele contato? Que eu tô aqui conversando com vocês. Só que eu ficava assim, cadê o calor, sabe? Cadê aquele olhar da criança olhando para mim e falando, sério, Sá, repete isso, fala aquilo. Eu entrei num choque, no primeiro mês para mim foi muito complicado. E depois eu me coloquei, por ser atriz, né, de teatro, falei assim, não, cara, a gente aprende que o teatro é uma arte presencial, mas a gente também aprende que a arte, o teatro, é onde o povo tá. E o povo agora tá em casa. Então eu vou ter que quebrar essa minha quarta parede, vou ter que dar meu jeito. E aí foi indo. Acabei também fazendo uma série de lives, isso foi me ajudando a entrar nesse universo de conversar. Eu falei, opa, peraí, calma, eu tô conseguindo. Eu sei que ainda não é 100%, mas eu procuro jogar toda a energia, como eu tô falando contigo agora, sabe? Então eu procuro jogar toda a energia, jogar, sabe, o olhar, alguma coisa. Sempre peço feedback para quem? Pro meu público. Sim. Então às vezes eu falo com uma mãe e tal, falo assim, pergunta o que fulaninha achou, o que fulaninha achou. Ai, Sá, achei isso, sabe? Você pode melhorar nisso. Criança de 6, 7 anos, sabe? Eu digo, ai, Sá, isso aqui tá bom. E é assim que a gente aprende, sabe? Porque a gente é adulto, a gente tem a questão, tipo assim, a minha faculdade foi disso, mas tipo, como é que a gente vive num momento atípico, né? No momento que na faculdade ninguém estava preparando a gente para uma pandemia. Realmente. Então, assim, como é que faz, né? Então, é você atingir o público, você tá com ele ali, já que eu faço muita coisa para pequenos e tal, entender o que eles querem. Não tô perfeita, porque perfeito ninguém é. Mas eu tô tentando ali, de diversas formas, fazer o que dá para fazer. Olha, mas o pouquinho que eu já tô conversando contigo aqui, se tu coloca 10% dessa tua energia, desse teu amor pelo teatro nos teus vídeos, guria, é sucesso. Tenho certeza que as crianças amam. Não, eu tô presa aqui nessa cadeira, porque a minha vontade já tá pulando aqui. Mas daqui a pouquinho você pula pra gente, porque no próximo bloco a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, e no próximo bloco eu quero ouvir um conto da Sá. E você que está acompanhando o nosso programa Vitrine de hoje, você não sai daí, não desliga o rádio, não troca o canal da TV, continua na rede social. Rede social não é bom em excesso, gente, mas nesse momento você não pode sair. A gente já volta no instante só. Você está acompanhando o programa Vitrine. E no Vitrine de hoje eu recebo a maravilhosa atriz Sabrina Viana falando sobre o seu projeto Contos da Sá, que é um projeto de contação de histórias infantis no YouTube. A gente já conversou um pouquinho sobre essa magia da contação de histórias, sobre atingir o público, como levar a magia para dentro dos vídeos. E agora eu queria que a Sabrina falasse um pouquinho pra gente como é que é a tua rotina com os vídeos para publicar, Sá? Ele entra semanalmente? Como é que o pessoal de casa
pode ter acesso? Ainda tem como ver aqueles que já se passaram? Tem. Fica tudo disponível, os contos lá, né? Tem uma playlist, cada um contos africanos, contos de mulheres empoderadas, tem várias coisas assim. Então você consegue entrar lá para assistir toda quarta-feira. Antigamente eu estava fazendo todo dia, né? No começo da pandemia. Mas eu falei assim, não, para produzir algo legal, vou fazer uma vez por semana. Então toda quarta-feira fica disponível a partir das 2 horas da tarde. Então você pode assistir e pode maratonar lá a Sabrina Flix e você consegue... Sabrina Flix foi ótimo. Sabriflix e você vai lá assistir. Que bacana. E a gente estava comentando aqui antes da gente começar o Vitrine que se tem uma coisa interessante em artista é que ele não para de trabalhar nunca. Sim, Vocês estão ali agradecendo o final de um espetáculo, mas já começaram o enredo do próximo, o roteiro do próximo na cabeça. E nesse meio, com os seus vídeos, com a sua contação de história, você também conseguiu aí atingir outro edital para fazer um outro projeto nessa... Sim. Então, tem o edital Elizabeth Anderle, né, que acontece a nível estado. Então, muitos artistas do estado inteiro se inscreveram para concorrer a esse edital, 2.000 e poucas vagas. E na vaga que eu me inscrevi, tinham 7 vagas. E eu consegui passar. Ai, e assim, depois de tentar 3 anos, tá, gente? Para não ser aquela coisa, oh meu Deus, tentou de primeiro e já conseguiu. Não. No 3º ano, consegui passar e vai ser uma peça de teatro, que é a história da Nega Teresa, que vai ter boneco, vai ser teatro de rua, vai atingir 6 regiões do interior de Santa Catarina, e eu escolhi só lugares que não tem teatro mesmo, que vai ser nas praças, que eu vou ter que correr na prefeitura para ver qual é o melhor lugar para fazer, porque às vezes o que eu vejo muito é que nos lugares mais pobres, ou pessoas que não têm acesso ao teatro, quando vê uma peça que é de graça, se for num espaço, vamos dizer assim, muito requintado, muito rebuscado, ou até não. Eles olham e falam assim, ai, não vou entrar não tenho roupa. Se tá na rua, eles vão chegar. Então, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, é isso que me move. Tá aquela pessoa passando e do tipo assim, opa, o que tá acontecendo? Sabe? E parar ali e mostrar a história dessa mulher maravilhosa. E geralmente nesses locais que não tem teatro, também dificilmente é um município com incentivo à cultura, né? Sim. Então, acho que é ainda mais necessário esse tipo de trabalho, porque a gente vê, Balneário Camboriú, nós temos a lei de incentivo, Itajaí nós temos a lei de incentivo e tantos outros editais, e ainda assim tem gente que não, não tem esse alcance, né, que não consegue consumir a cultura. Então, a gente fica imaginando como é que é nesses municípios que as crianças, às vezes, não conhecem um cinema, não conhecem um teatro. Então, é complicado e eu acho que isso é ainda mais importante quando a gente vê editais a nível estado nessa... Sim, e aí eu falei, não, eu tenho que conseguir levar o projeto da Nega Teresa, eles têm que conhecer a Nega Teresa. Pra você ter uma ideia, a Nega Teresa, ela aprendeu a tocar saxofone sozinha, ela aprendeu a tocar bateria sozinha, ela ajudou a criar 30 e poucos sobrinhos, sem contar que assim, ela cantou com eles Regina. Então, tipo assim, essa mulher, gente, as pessoas precisam conhecer a história dela, gente, precisam. E a gente sabe que 2020 não está sendo um ano fácil. Ai, meu Deus. Finalmente, apesar de não ser um ano fácil, finalmente você conseguiu o edital. Ainda bem aí para todo mundo que vai poder prestigiar a sua peça. E para quando que isso está previsto para acontecer? Olha, está previsto para a partir de março do ano que vem, né? Já prevendo, tipo, meu Deus, vacina e tal, para, né, poder ser algo presencial. Então, tá a partir de março do ano que vem. Para quem não vai estar nos municípios que vai acontecer a peça, tem uma chance remota disso ir para o YouTube no futuro, para a gente acompanhar? Tem. Vai ter acessibilidade através de Libras e tal, vai estar no YouTube. E eu, tipo, esse projeto é uma peça que eu não quero parar, que eu quero rodar mais lugares. Então, tipo, se me quiserem, me chamem, que é isso. Eu vou. Mas falando em se a gente quiser, a gente quer. A gente quer nesse momento que você traga um conto pra gente aqui no Vitrine. Seria uma honra pra gente se você pudesse fazer isso. Ai, eu que me sinto honrada. Rafa, tu gosta de festa infantil? Adoro. Você gosta de festa infantil? Então eu vou ensinar um conto. Ele é muito rapidinho, gente. E você consegue fazer amizade com os bebês, tá? Essas mães que falam, não dá pra contar história pro meu filho nenenzinho de meses. Dá sim. É a história do seu José e do seu Mané. O seu José queria visitar o seu Mané. Aí o seu José abriu a portinha, fechou a portinha. E desceu o morro, subiu o morro, e desceu o morro, subiu o morro, e desceu o morro, subiu o morro. Ô Mané, estás em casa, nego? Não tava. E desceu o morro, subiu o morro, e desceu o morro, subiu o morro, desceu o morro, subiu o morro. Abriu a portinha, entrou na casinha, fechou a portinha.
No dia seguinte, foi o seu Mané que sentiu saudade do seu José. Aí ele abriu a portinha, fechou a portinha e desceu o morro, subiu o morro, e desceu o morro, subiu o morro, e desceu o morro, subiu o morro, subiu o morro. Ô, cheiro, tás aí, nego? Coisa... Um silêncio, não tava. E desceu o morro, subiu o morro, e desceu o morro, subiu o morro, e desceu o morro, subiu o morro. Abriu a portinha, entrou na casinha, fechou a portinha. No dia seguinte, os dois sentiram saudade um do outro. Abriram a portinha, saíram da casinha, fecharam a portinha e desceram o morro e subiram o morro, e desceram o morro, subiram o morro, e desceram o morro, subiram. Oh, coisa mais querida! Aí se abraçaram de longe, por causa do Covid, estavam de máscara, se abraçaram, ai, cara, que felicidade! De repente, bum! Um trovão, cara, eu vou embora! E desceram o morro, subiram o morro, e desceram o morro, subiram o morro, e desceram o morro, subiram o morro, desceram o morro. Abriram a portinha, entraram na casinha, fecharam a portinha. E eles viram que sempre que eles tivessem saudade um do outro, era só fazer o quê? Vamos lá, Rafa? Dua a mãozinha. Pra baixo, abriu, pra cima. Abriu a portinha. Abriu a portinha, saiu da casinha, fechou a portinha. Fechou a portinha. E desce o morro, desce o morro, Jesus, e aí você pode contar, claro, né? Se o bebê estiver dormindo ali, você não vai contar assim agitado como eu tô contando. Mas você vê a forma que você quiser, porque eles ficam divertidos, os pequenininhos, que eles ficam tentando o dedinho, aí eles te ensinam, tu finge que errou. E vai, e é sucesso, gente. Você vai criar vários amiguinhos na creche, é maravilhoso. Maravilhosa é você, Sabrina, sério. Amei a história do seu José e seu Mané, isso? Seu José e seu Mané. Precisa ir atrás de um bebê para contar essa história, gente. Sim, para fazer várias amizades. Eu quero mesmo. E aí, para você e para o pessoal que está nos acompanhando agora, sim, que gostou da história do seu José e do seu Mané, subiu o morro, desceu o morro, subiu o morro, já fez aí a academia do dia junto com eles, como é que pode conhecer os seus outros contos, sabe? Então, você pode ir lá no YouTube, no Contos da Sá, tá? Que você vai achar a história. Tem também na plataforma do Spotify, que também é Contos da Sá, tá? E vão lá, vou ficar muito feliz em receber vocês lá. Sejam bem-vindos à minha casa virtual. E é isso, lá também tem meus contatos, se você quiser mandar e-mail, essas coisas. Estamos aí. Faço festa virtual também, contação virtual. Me chamem que eu vou, tá? Só não pode ficar sem história. Não pode ficar sem história nunca. Nunca. Sá, muito obrigada. É maravilhoso te receber por aqui. Espero que outras oportunidades em outros projetos, quando a peça já estiver aí para estrear, que você possa voltar aqui no Vitrine. Claro. A Sá é maravilhosa porque ela vem, ela conta, ela fala e ela já me indica mais entrevistado para trazer para você aqui na TV Rádio Câmara. Sá, boa noite. Muito obrigada e parabéns pelo teu projeto, pelo teu trabalho. Obrigada a você por esse programa lindo. Diva. Maravilhosa, como sempre. Beijinho no ombro. E para você, então, que estava nos acompanhando na TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, eu vou me despedindo por aqui junto com a Sabrina. Eu vou continuar contando umas histórias por aqui e na semana que vem é Dia das Crianças, a gente não vai estar aqui. Mas se você sentir falta então do Vitrine, você já sabe o que fazer. Abre o YouTube, Contos da Sá, mostra aí para a criançada da sua casa um pouquinho de conto. E na outra segunda eu tô de volta com mais Vitrine, mais artista e mais cultura para você. Um grande beijo, uma boa noite e até mais. Você acompanha